Olá, boa tarde. Iremos falar sobre racismo na internet. Originalmente, novo surgimento, e se trouxeram o mundo afora. Dentro da internet, tem alguns casos como, em 2015, de Maria Júlia Coutinho, ou Maju, e apresentadora da Globo. Em sua publicação no Facebook, houve diversos comentários racistas em seu respeito. Outro caso bastante famoso é de Maria Dores Martins, que no mesmo ano publicou uma foto com seu namorado branco e em seu respeito teve vários comentários racistas. Um dos casos mais famosos em 2014 é de Thaís Araújo, uma atriz famosa e participou de diversas coisas. Fora os casos falados, existem muitos outros, e uma coisa em que todos eles têm em comum são as expressões racistas. O fato de ainda serem usadas mostra o quanto o problema segue enraizados nos costumes da sociedade. O uso dessas expressões é algo que as pessoas naturalizaram. Infelizmente, as pessoas só irão mudar suas atitudes quando perceberem que existe punição com quem comete essas falas. E agora, com a internet, está muito mais fácil as pessoas utilizarem os termos racistas e falarem que é força do hábito. E com isso, os termos racistas se tornam cada vez mais validados pela sociedade como algo comum, inofensivo ou força do hábito. Quando termos racistas são repetidos constantemente e passam a fazer parte do nosso vocabulário, isso reverbera negativamente, externando e reforçando comportamentos e falas preconceituosas ao longo do tempo e sendo aplicadas em diversas áreas de nossa vida. Algumas expressões muitas vezes nem sabemos o significado, como crioulo, negão, que era a designação dos filhos de escravos. É um termo extremamente pejorativo e discriminador do indivíduo. Ou também, a coisa tá preta. A expressão associa o preto a uma situação desagradável, desconfortável, difícil e até perigosa. Ou, não sou tuas negas. Essa expressão coloca a mulher negra como qualquer uma ou de todo mundo. E também de cabelo ruim, expressão normalmente usada para se referir pejorativamente ao cabelo afro, juntamente com outras como fios rebeldes ou cabelo duro. Por vários séculos, essas frases causaram a negação do próprio corpo e a baixa autoestima entre as mulheres negras e sem o cabelo liso. E com a internet, esses casos são cada vez mais frequentes e com mais teor de sair da tela do celular e se tornar um ato físico. Alimentados com a ideia que a internet seria um território sem leis, muitos agressores criam perfis no anonimato. É possível ver a dimensão da amplitude desse problema a partir dos dados da Safernet, que recebeu 525.311 denúncias anônimas de racismo, envolvendo 81.732 páginas distintas. E em 10 anos, o número de denúncias anual saltou de 25.690 para 55.369, o dobro da taxa de aumento. E com isso, os abusadores começaram a utilizar da web para fazer coisas muito piores, como o tráfico de pessoas. Contudo, o mercado negro tem uma grande relação com o tráfico humano, que cresce cada vez mais de forma rápida e silenciosa. Durante o período da Covid-19, onde o Brasil sofreu uma grande crise, os criminosos se aproveitaram da situação. Para exploração sexual, estão usando cada vez mais a internet como meio de encontrar suas vítimas. E aplicativos inteligentes de telefone para atrair a exploração suas vítimas, muitos encontrados na Dark Web e o mercado negro. Como diz a porcentagem da UNOCD, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, diz que 72% das pessoas passam pelo tráfico humano de pessoas negras em situação de pobreza. O levantamento ainda aponta que o tráfico de pessoas também é maior entre mulheres. Das trabalhadoras resgatadas, pretas e pardas somam 53% e 62% não concluíram o ensino. É possível prestar queixas nas delegacias normais. Em São Paulo, existe a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Outra opção é o Disque Denúncias, específicos para crimes de ódio em algumas localidades, como é o caso do Disque 124 no Distrito Federal.
Na internet, o procedimento é simples. Copie o link da página, dê um print no conteúdo ofensivo e envie para os órgãos responsáveis, como o site do Ministério Público Federal ou Hotline da SaferNet. Hotline da SaferNet é um espaço anônimo e seguro para fazer sua denúncia. A liberdade de expressão, em qualquer lugar, não pode ser confundida. Bom, eu queria perguntar qual foi a situação de racismo que você já sentiu, que já aconteceu com você, que mais assim te afetou? A que mais me afetou, eu já passei por algumas situações, mas a que mais me afetou foi quando eu era criança. Que eu tava na perua com uns amigos meus, acho que eu tinha 9, 8 anos, criança. E a gente tava brincando, e aí eu não lembro muito bem da situação, só que eu comecei a brigar, com uma briga de criança, com uma colega, com uma amiguinha minha. E aí nessa situação ela me chamou de macaco. E aí na hora eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia porque eu tava passando. Aí eu cheguei e falei pra minha avó, nossa avó, uma amiguinha minha me chamou de macaco. Mas eu sabia que era uma ofensa porque ela falou em um tom de ofensa. Só que eu não sabia que aquilo era racismo. Sim. Aí minha avó ficou muito nervosa, ligou pra escola. Só que aí não deu em nada a situação, acabou ficando por assim mesmo. Mas eu acho que isso foi o que mais me marcou. Sim. Legal. Legal. Não é legal, né? Eu queria fazer também outra pergunta, se já aconteceu isso aqui na escola e como que foi e tudo mais. A situação que eu passei aqui no Catalano foi que uma colega minha da minha sala, não vou citar nomes, né? Ela tinha entrado faz uma semana e aí eu cheguei para me aproximar dela, né? Porque ela estava sozinha na sala. Aí a gente começou a conversar e a gente tinha educação física no dia. E a gente foi jogar vôlei na quadra, a gente jogando normal, aí eu tava de frente pro sol, assim, no sol. E eu sempre uso roupa preta, eu fico com calor, né? Ainda mais no sol, aí eu falei assim, eu vou sair do sol, porque eu não quero passar mal, ficar com calor. Aí ela falou assim, não, Léo, fica, você é um que mais tem resistência. Aí na hora eu já saquei por causa da cor da minha pele. E aí eu até comentei com as minhas amigas, elas falaram também que era pra eu falar pra diretora, procurar a direção, só que eu não quis procurar confusão. Sim. Só que aí eu acabei vendo que isso se desenrolou e ela acabou fazendo essas mesmas brincadeiras com outros colegas meus. E aí, é exatamente isso que eu já ia entrar na próxima pergunta, que é se você já sentiu a vontade de falar isso com outras pessoas, tanto com pais ou amigos, e qual foram a reação deles quando eles falaram, tipo, eles falaram pra você ter alguma coisa, pra reagir de alguma forma, ou tentaram te ajudar de alguma maneira? Eu nunca me senti meio confortável pra falar. Sim. Eu só fui pra minha avó quando era criança porque eu não sabia porque eu tava passando. E agora, por essas coisas aqui que eu tô passando no catalano, eu não sinto muito à vontade. Só às vezes eu comento com algum colega, com alguma amiga minha mais próxima, e elas me orientam a falar com a direção e na direção, ou falar com a minha avó, que ela sempre foi bem próxima de mim desde criança. Ou a falar com a minha avó. E aí de vez em quando eu falo com ela, ela vem aqui na escola, mas nunca dá muita coisa. Sempre fica, a gente vai resolver, mas aí não acaba resolvendo, a gente vai conversar, aí fala poucas palavras. Você acha que você não é muito escutada quando você fala sobre esses assuntos? Tipo, com a direção e tudo mais? Sim, eu acho que às vezes a direção deixa a desejar. E como que você lida com essa situação? Você guarda pra si, você tenta, né, falar, ou alguma coisa assim? Em algumas situações eu tento falar, porque até mesmo, até no meu próprio grupo de amigos, eu tenho algumas brincadeiras meio sem graças, muito desnecessárias. E aí, quando vem de uma pessoa que eu achava que era próxima de mim, eu guardo pra mim. Mas quando às vezes vem de outra pessoa que é fora da minha roda de amigos, aí eu ou guardo pra mim ou tento conversar com algum outro colega meu ou até com a minha própria avó. E falando sobre esse lado também da brincadeira e tudo mais, você acha que já sofreu algum termo racista?
que são aquelas palavras que as pessoas brincam, além daquela que você já falou, que as pessoas acham que é uma brincadeira e não é brincadeira nenhuma, que não tem graça nenhuma, que as pessoas falam igual aquilo, pra que você precisa fazer isso? É resistente, esse tipo de piadinha. Sim, Muitas vezes. já. Aconteceu já alguma coisa nesse sentido, tanto de termos racistas ou de qualquer tipo, algum formato racismo na internet com você? Já aconteceu O que comigo. No meu próprio. Eu não sei se a situação vai se encaixar, mas foi dentro do meu grupo de amigos, assim, né? Eu tava conversando assim com uma colega minha sobre o trabalho de artes. E aí eu falei que eu não tinha feito e a professora falou que tava tudo bem se eu entregasse no próximo dia. Que foi o que eu tava falando sobre isso agora com ela. Ah, sim. E aí uma garota, uma amiga minha chegou e falou assim, você acha que tem privilégios só porque você é negro? Aí eu fiquei sem graça na hora, eu ainda até falei, eu não tenho privilégio só porque eu sou negro, a gente tá no mesmo barco. E eu só tô fazendo esse trabalho de novo porque eu tava de atestado e tava com o celular quebrado. Sim. E aí ela ficou debochando, falando, ai, tá bom, tipo, com esse deboche. Além disso, nada envolvido, tipo, alguma mensagem de ofensa em alguma rede ou nada desse tipo? Acho que não. Legal. Que bom, né? Uma coisa menos. Você acha que as pessoas anônimas, elas praticam muito racismo na internet? E por quê elas praticariam? Eu acho que praticam muito, sim. Eu acho que no intuito de diminuir outras pessoas, porque eu acho que essas pessoas que fazem isso têm um ego tão baixo que querem diminuir outras pessoas para se sentirem baixas que nem elas. Sim. Como você lidaria, no caso, na internet, se o alvo fosse você? Com tanto ofensas relacionadas a racismo, mas também relacionadas a bullying e tudo mais. Eu denunciaria. Denunciaria? Você acha que esses tipos de denúncias que tem no Instagram, Facebook e tudo mais, eles resolvem alguma coisa? Eu acho que não. Não? Não. Porque eu acho que nada garante que tá sendo. Se a pessoa tá. Se aquela denúncia tá sendo mesmo feita. E eu acho melhor ir direto na delegacia. Como a própria escola mesmo. Indicou? Sim. A última pergunta é se você acha que se igual eu chegasse em você e falasse assim, olha, igual as suas amigas também chegaram em você e falaram para chegar na direção e tudo mais, e como já aconteceu, e eles falassem que fossem resolver, você acreditaria neles? Que, tipo, vou tentar fazer alguma coisa e tudo mais. É aquela coisa, né? Eu vou um pé na frente e um pé atrás. Porque é a diretora, né? E se ela tá falando que vai resolver, eu prefiro acreditar que aquilo vai ser resolvido. Sim. Só que com o passar do tempo, eu vejo que não foi resolvido. Porque eu já levei alguns casos até a diretoria, até o conselho da escola e falaram que iriam resolver. Só que até hoje eu tô esperando uma resposta. E tem às vezes que eles resolvem mesmo, que eles chamam a pessoa pra gente conversar, a gente conversa e resolve tudo. Que foi o que aconteceu no meu último caso. Bom, é basicamente isso.